Shalom, família Dínamos, bom dia. Eu espero que você já tenha pego aí o seu café, talvez você esteja se preparando para ir trabalhar, para ir para a escola, para ir para a sua faculdade, mas não deixe de escutar essa que é a nossa live de hoje, que tem como tema esse jejum, né? Dê ao mundo um encontro com Jesus. E hoje eu quero compartilhar com você de forma prática o que nós aprendemos a respeito de missões com a Igreja de Atos. Então, se você está sentado aí e tem condições de anotar, eu quero sugerir isso a você, ou se em outro momento você puder ouvir novamente essa live, eu quero te encorajar a fazer isso e aproveitar, anotar, e eu quero dar alguns passos práticos para vocês a respeito do que nós podemos aprender com a Igreja de Atos. O que aprendemos hoje com essa igreja que tem tanto a nos ensinar a respeito de missões. A igreja é esse lindo organismo vivo formado por muitos membros e todos os membros estão conectados ao cabeça que é Cristo Jesus. Mas assim como um corpo físico para de se movimentar, ele acaba se atrofiando quando nós deixamos de nos mover como corpo de Cristo. Nós também, como igreja, acabamos nos atrofiando. Ou seja, perdemos a nossa vitalidade. Uma igreja atrofiada é uma igreja ineficaz. Ou seja, perde a sua vitalidade. E uma igreja atrofiada é uma igreja ineficaz. Sabe, continua existindo, mas já não cumpre o propósito profético, o propósito pelo qual foi chamado. E eu sei que eu e você não queremos estar neste lugar. E é isso que nós vemos enquanto nós estamos lendo a história de Atos, o livro de Atos, uma igreja em movimento, uma igreja que se preocupa em não se atrofiar e ser cada vez mais eficaz aonde o Senhor os colocou. O interessante da história de Atos é porque ela não nasce para se fechar em si mesma, muito pelo contrário, ela nasce para se espalhar, ela nasce para crescer. A cada página nós vemos uma continuidade comum, formada por pessoas simples, por até pessoas iletradas, incultas, mas todas elas carregavam uma paixão que tomava o coração e que fazia então que o evangelismo, esse compartilhamento das boas novas, se tornasse algo visceral, diário, na vida desses irmãos. E aqui então está a chave. Missões não era um departamento no livro de Atos, para a igreja de Atos. Era o DNA daquela igreja. E se quisermos ser uma igreja viva hoje, nós precisamos aprender com eles. E aqui vai a primeira lição que nós aprendemos com essa igreja. A primeira chave que nós aprendemos é essa, a chave poderosíssima. A primeira chave que nós aprendemos é essa, é Deus quem conduz a missão. Será que você pode repetir isso comigo? É Deus quem conduz a missão. Olha só o que diz no livro de Atos, capítulo 13, nós vemos algo muito poderoso. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a quem os tenho chamado. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos entender, a igreja não escolheu missões como uma estratégia de marketing. Não, muito pelo contrário, foi Deus quem chamou, quem separou, quem enviou. E isso nos ensina que missões não são um projeto humano. Missões não é um projeto natural. Por isso, então, esse projeto é um projeto que está ligado ao coração de Deus, do próprio Pai. Então, antes mesmo de pensar em uma ação missionária, nós precisamos nos ajoelhar e perceber o que o Espírito Santo está nos conduzindo a fazer. Talvez durante esses 14 dias de jejum, o Espírito já tenha ministrado ao teu coração algumas estratégias. Algo tem acendido no teu coração. O Senhor tem conectado pessoas, talvez, como nunca aconteceu antes. Algo está acendendo dentro do seu coração. Se preocupe em ouvir o Espírito Santo. Então, essa é a primeira
lição que nós aprendemos com a igreja de Atos: é Deus quem conduz a missão. Se preocupe em fazer algo que está alinhado com o coração de Deus. Talvez dentro desses 14 dias o projeto que o Senhor tem colocado no seu coração envolve uma ONG, envolve algo envolvendo o sertão, envolvendo outros países. Se preocupe em ouvir a pessoa do Espírito Santo. Porque nós sabemos que uma igreja que ora é uma igreja que se torna uma agência do reino na terra. Agora, a segunda chave, e eu gostaria que você anotasse aí na sua casa: Cristo é o centro da mensagem. Cristo é o centro da mensagem. Será que você pode repetir comigo? Cristo é o centro da mensagem. Pedro declarou em Atos capítulo 4, versículo 12: não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E o que isso significa então? Que missões não é e não se trata de levar moralismo, bons conselhos ou apenas ajudar socialmente. Embora tudo isso seja muito bom, mas quando nós estamos falando de evangelismo, o foco precisa ser Jesus. E definitivamente, o mundo não precisa de mais técnicas de autoajuda. Ele precisa ouvir sobre o Cordeiro que morreu e ressuscitou. Aleluia! Então, quando você for falar da sua fé, falar da sua experiência, falar do momento que Cristo te encontrou, não ofereça só soluções, fale da pessoa de Jesus. Diga: eu conheci Jesus e Ele transformou a minha vida. Se eu não tivesse encontrado Jesus, eu não saberia nem aonde eu estaria. Pelo menos esse é o meu caso. E eu tenho certeza que provavelmente seja o seu também. Não deixe de falar da pessoa de Jesus. E a terceira chave que o livro de Atos nos ensina, que a igreja de Atos nos ensina, é: todos participam da missão. Ah, que precioso isso! Todos participam da missão. Atos capítulo 8, a partir do versículo 4 diz: os que haviam sido dispersos anunciavam a palavra por onde quer que fosse. Ou seja, não era só os apóstolos, não era só os líderes, a missão era da igreja inteira. A missão é para mim, a missão é para você. Isso significa que todo crente é um missionário. Sim, todo crente é um missionário. Nós precisamos tirar da nossa mente esse estereótipo que nós criamos a respeito do missionário. Eu e você, nós somos um missionário, sim, no trabalho, na escola, no bairro, dentro dos lugares aonde o Senhor te colocou para trazer a honra dele, nesses lugares aonde foi perdido. O ide, pregai o evangelho e fazei discípulos por todas as nações é uma ação contínua. Ou seja, no momento que você acorda, você é um missionário. Aonde você está, você é um missionário. Pense em alguém que você convive. Pense aí, talvez esteja lá no seu folder, no seu flyer lá dos 14 dias de jejum. Pense nessa pessoa. Pense quantas vezes durante esse período de jejum você falou de Jesus e da sua experiência com ela. Aproveite esse momento para isso. Todos participam da missão. A missão não começa em outro país. A missão não começa quando você é enviado. Não, a missão começa quando você acorda. A missão começa quando você escuta o seu coração bater. E eu oro para que nesses dias o seu coração possa pulsar ainda mais forte para completar a missão, para que outras pessoas possam conhecer a Cristo, assim como um dia você conheceu através de alguém, provavelmente. E a quarta chave que a igreja de Atos vai nos ensinar é a comunhão que evangeliza. Olha só que poderoso, a comunhão que evangeliza. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, descreve uma igreja que vivia em comunhão, partindo do pão, orando, servindo uns aos outros, e o resultado é: o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, a própria vida comunitária era uma vida missionária. O amor, a unidade da igreja era um dos testemunhos poderosos para quem estava ali de fora.
O mundo pode até duvidar do nosso discurso, mas não consegue negar o impacto de uma comunidade que vive de verdade o amor de Cristo. Invista em relacionamento, aproveite esses dias para não só perceber do Espírito, mas ter uma ação prática. Que tal convidar essa pessoa que já está na sua lista, no seu alvo de oração, e eu creio realmente que essa pessoa será alcançada, mas que tal você aproveitar e fazer um jantar para ela, chamar para almoçar, pagar um almoço, estar juntos, aproveitar o momento para escutar e de alguma forma poder agregar na vida dessas pessoas. Faça isso, seja intencional em amar, demonstre realmente que você está ali disposto a ouvir, disposto a entregar algo também. Isso também é missão, isso faz parte da missão. Ruim é quando apenas colocamos um nome lá e deixamos apenas que a pessoa do Espírito Santo resolva. Tá aí, meu papel é orar e agora do Senhor é alcançar. Não, existe um papel que nos cabe nessa tarefa. O papel de ser um intermédio, um facilitador, de ser alguém então que as pessoas possam olhar para nós e enxergar o amor de Cristo. Tem aí uma ação prática? Aproveita e coloca aqui no comentário, por gentileza, fala: eu vou convidar a pessoa que eu estou orando. Eu vou convidar ainda essa semana a pessoa que eu estou orando. E por último, a última chave, a urgência missionária. Eu oro para que isso reverbere no seu coração. A urgência missionária. Os discípulos viram Jesus subir ao céu e ouviram: esse Jesus que foi levado voltará. Atos capítulo 1, versículo 11. Eles viviam com a consciência de que o tempo era curto. Essa urgência os movia a pregar em todo o tempo, em todo lugar, para todas as pessoas. Irmãos, vou até tomar o meu café aqui. Vamos ser realistas, sinceros. Muitas vezes nós vivemos como nós tivéssemos muito tempo, mas a verdade é que cada dia pode ser a última chance do Senhor, de alguém ouvir o Evangelho. Nós precisamos deixar que o Senhor encontre em nosso coração e plante a semente da urgência, a urgência da pregação do Evangelho. Ore hoje, aqui nessa live. Aproveite para orar assim que terminar essa live. Ore para que o Senhor enche o teu coração de ousadia, que deixe o medo de lado. Se Deus colocar alguém no seu coração, fale do amor de Cristo agora, não amanhã, não depois. Provérbios vai nos falar: não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe de pregar o Evangelho hoje para essas pessoas que cruzarem o seu caminho. E concluo, a Igreja de Atos nos ensina: a missão é conduzida por Deus, pelo Espírito Santo. O centro é Cristo. A responsabilidade é de todos. A comunhão é evangelística. E por último, a urgência deve nos mover. E eu quero fechar com uma frase para que você pense e medite. Uma igreja que não é missionária não é a Igreja de Jesus. Porque o Deus da Bíblia é um Deus em missão. Aleluia! E aqui fica o apelo. Você pode não ir até os confins da terra, mas você pode, hoje, ser testemunha fiel aonde o Senhor te colocou. Deus abençoe e tenha uma ótima semana.